pela organização deste evento, constante no nosso folder, que é de aproximadamente 40 minutos. Passo de imediato a palavra, então, à doutora Maria João Tomé, que discorrerá sobre o tema Alguns Efeitos Patrimoniais do Divórcio. Com a palavra, a professora. Muito obrigada, Sr. Professor. Queria também começar por agradecer ao Sr. Professor Fernando Araújo e à Sra. Professora Regina Tavares da Silva o convite que me foi endereçado para estar aqui presente. E também, em virtude de adiantada hora, vou provavelmente centrar-me apenas na obrigação de alimentos entre ex-cônjuges, portanto, como efeito do divórcio após a reforma que teve lugar entre nós em 2008. Efetivamente, uma questão fundamental que se coloca em sede de dissolução do casamento e em sede de obrigação de alimentos entre ex-cônjuges é, efetivamente, o fundamento desta obrigação. Portanto, o fundamento da obrigação de alimentos entre ex-cônjuges no novo direito da família. Portanto, num sistema de divórcio de constatação da ruptura do casamento, que foi esse o eleito pelo legislador em 2008. E também num sistema de igualdade entre os cônjuges e de partilha em partes iguais do património comum do casal. As coordenadas do nosso ordenamento jurídico nesta matéria. E as alterações sofridas pela obrigação de alimentos como efeito do divórcio decorrem exatamente da transição que se verificou para o sistema de divórcio pura constatação da ruptura do casamento. E essas alterações correspondem à opção legislativa em permitir a saída livre do casamento. E esta possibilidade de sair do casamento, naturalmente que, de acordo com os dados normativos, não pode ser apenas uma possibilidade formal, tem também de refletir-se no direito patrimonial do divórcio. Por isso, a relação conjugal dissolve-se naturalmente com o divórcio e também as consequências patrimoniais implicadas pelo casamento e pela sua dissolução devem, consequentemente, terminar no divórcio. Por isso, também aquelas razões que conduziram à adoção deste sistema de divórcio, o sistema da pura constatação da ruptura do casamento, levam à preconização de uma nova obrigação de alimentos. Em todos os ordenamentos jurídicos, Portugal não é exceção, naturalmente, contempla-se a possibilidade de atribuição de um direito a alimentos após o divórcio. E a ideia central, ou a ideia geral, gira precisamente em torno do facto de, uma vez dissolvido o casamento, desaparecidos os deveres recíprocos conjugais, os deveres de cooperação e os deveres de assistência que vinculavam os cônjuges como efeito do casamento, um deles vir a encontrar-se em situação de necessidade. Portanto, após a extinção desses deveres, um dos cônjuges vem a encontrar-se numa situação de necessidade. E a questão que se suscita é precisamente de se saber se a atribuição deste direito de alimentos a um dos ex-cônjuges consiste ou cumpre os requisitos próprios de todo e qualquer direito a alimentos, ou seja, até que ponto uma relação ou não relação derivada da dissolução do casamento se afigura idónea precisamente para dar origem a uma verdadeira relação alimentar entre as partes. Ou seja, saber se a qualidade de ex-cônjuge atribui àquele que se encontra numa situação de necessidade o direito de exigir ao outro alimentos ou se, pelo contrário, se forçou a instituição alimentar conferindo de alguma forma uma feição que desvirtua a sua própria natureza. Ao consagrar o divórcio, naturalmente que o legislador não podia esquecer que o passado comum dos cônjuges, portanto, por um lado, o passado comum dos cônjuges, por outro lado, os futuros separados dos ex-cônjuges. E a obrigação de alimentos como efeito do divórcio, naturalmente que foi sempre objeto de controvérsia, nunca foi consensual, nunca se encontrou um fundamento
consensualmente idóneo para obrigar um dos ex-cônjuges, em lugar de outros membros da família ou até da coletividade em geral, portanto, obrigar um deles a alimentar o outro. Portanto, há aqui a ausência manifesta de um consenso sobre o fundamento desta obrigação. Todavia, poderá sempre dizer-se que o fundamento último desta obrigação de alimentos entre ex-cônjuges reside num princípio de solidariedade pós-conjugal. Ou seja, não se pode tratar os ex-cônjuges como se nunca tivessem sido casados. Ou seja, o divórcio não pode apagar o casamento, nem pode tampouco obstar ao desenvolvimento atual de determinadas consequências do casamento. Portanto, é como se se tratasse de uma eficácia póstuma do vínculo matrimonial e um efeito ultraativo do casamento. Em 2008, o legislador introduziu modificações bastante significativas no regime jurídico da obrigação de alimentos entre ex-cônjuges. Desde logo, o legislador foi muito claro ao consagrar um princípio de autossuficiência, portanto, um princípio que antes de 2008 não estava consagrado. Portanto, um princípio de autossuficiência de cada um dos cônjuges, ou seja, cada um dos cônjuges deve prover à sua subsistência depois do divórcio, de acordo com o artigo 2016, número 1 do Código Civil. O legislador consagrou claramente o dever de cada um dos ex-cônjuges prover à sua própria subsistência. E este princípio